Boa tarde, está no ar a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro. Você vai ver nesta edição. Hoje, daqui a pouco, você vai ter a divulgação dentro do programa do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano. A Conab divulgou na manhã de hoje a sua estimativa para a safra brasileira de grãos 2015 e 2016. Você vai ver um estudo que mostra a comparação do frete pago pela soja no Brasil com outros importantes países produtores. E ainda nesta edição, exportações de café in natura do Brasil crescem 6% no mês de setembro. Você tem mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. A Conab divulgou na manhã de hoje a sua primeira estimativa para a safra brasileira de grãos da temporada 2015-2016. Vamos aos números então, você acompanha com a gente a primeira estimativa da companhia. Bom, em primeiro lugar nós temos aqui a soja, agora sim a tela que traz os números para você. A companhia estima que o Brasil produza entre 210 milhões e 300 mil toneladas a 213 milhões e 500 mil toneladas de grãos nesta nova temporada, podendo resultar em um crescimento de quase 4 milhões sobre a safra 2014-2015. E olha só, em relação à produção de soja, que é a principal cultura do país, de acordo com o levantamento da Conab, pode ultrapassar a marca de 100 milhões de toneladas pela primeira vez na história, 3 dígitos, e atingir pouco mais de 101 milhões de toneladas. É o que nós vamos ver agora. Nessa outra tela, nós vamos visualizar o que pode acontecer com a soja na temporada 2015-2016. Juliana, de acordo com a Conab, o intervalo de produção deve ficar entre 100 milhões e 101 milhões e 900 mil toneladas. Já para a produção de milho de primeira safra, deve sofrer uma redução entre 5,8% a 8,9% em favor da soja, ou seja, a área que antigamente era destinada ao milho vai ser destinada à produção de soja. A produção, portanto, do cereal, do milho de primeira safra, está estimada pela Conab entre 28 a 29 milhões de toneladas. E olha só, os estados do sul, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, devem ter uma produção de até 6 milhões e 700 mil toneladas. Vou pedir a tela de novo para o pessoal em casa visualizar. 6 milhões e 700 mil toneladas deve ser a produção total do Brasil em relação ao trigo. Esse número é a estimativa da Conab para a temporada 2015-2016. Você observa que a soja deve ter uma produção maior, intervalo entre 100 milhões e 101 milhões e 900 mil toneladas de soja em detrimento, vai levar vantagem, ocupar áreas que eram ocupadas até então pelo milho de primeira safra. O próximo levantamento da Conab para a safra brasileira de grãos sai no dia 10 de novembro. Por aqui a gente segue com o programa trazendo para você agora mercado futuro da soja, soja lá em Chicago. Olha, muita expectativa para hoje, porque hoje nós temos o relatório de oferta e demanda dentro da Agricultura BR. Você acompanha os números na parceria junto com a agência Rural Business. Vamos ver como é que está a soja, porque ela vinha perdendo há pouco e ela continua em movimento de queda. Posição de novembro perde no momento 0,48% e é negociado a $8,77 por bushel. Janeiro vem com negócios a $8,81 mais 50 bushel, queda de 0,53%. Março a $8,85 por bushel, perdeu mais um pouco agora, queda de 0,56%, enquanto maio tem negócios a $8,89 mais 50 por bushel, queda de 0,55%. Bom, aqui no Brasil, o dólar ontem fechava o dia a R$ 3,79, na menor cotação desde o dia 3 de setembro. Na manhã de hoje, sexta-feira, a moeda americana também operava em baixa e a gente acompanha os negócios de agora então. Veja com a gente, dólar comercial aqui no Brasil sendo negociado agora a R$ 3,72 mais 9. É uma baixa bastante expressiva de 1,71% frente ao fechamento de ontem, que foi de R$ 3,79. Moeda americana, então, já operando abaixo de R$ 3,80 há 2 dias aqui no Brasil.
E olha, dólar vai caindo aqui no Brasil, a Juliana destacava bem, e fora do país também. O que acontece é que se acredita cada vez mais que não haverá alteração na taxa de juros norte-americana. Não havendo, não tem grandes riscos de saída de capital de países emergentes como África do Sul, Brasil, China, Rússia, entre outros. Com isso, o dólar ele fica menos procurado e com isso a moeda cede no mundo todo. Além disso, aqui no Brasil, mesmo com todas as questões ligadas ao fator político do Brasil traz essa crise, também a crise econômica no país, isso faz com que a moeda americana suba. Mesmo com essa condição, se tem a moeda brasileira em queda, fora do país se tem uma tranquilidade em relação ao Banco Central americano e aqui no país tem o swap cambial feito pelo Banco Central brasileiro já há algum tempo, já há pelo menos 20 dias, para assegurar a moeda norte-americana. E aí ela cede. Esse impacto da queda do dólar aqui no Brasil reflete diretamente na soja e no milho. Daqui a pouco você vai acompanhar os indicadores e vai ver que os números cederam. Mas antes, vamos trazer alguns números, fundamentos para a soja no cenário internacional, porque a soja no cenário internacional pode mudar hoje. Há uma expectativa de diminuição em relação à produção norte-americana. Vamos ver se isso se confirma hoje no relatório de oferta e demanda. Então você acompanha comigo aqui alguns dos últimos números apresentados pelo Departamento de Agricultura americano. Nós temos aqui as exportações norte-americanas aqui para histórico de vendas para 5 semanas. Você observa que a temporada 2015-2016 ela conta com 21.930.000 toneladas, 26% a menos do que as 29.670.000 que tinha no mesmo período, portanto, quinta semana do ano passado para as vendas de exportação de soja dos Estados Unidos. Dando continuidade, se eu falava que há uma expectativa de diminuição de produção nos Estados Unidos, isso deve se refletir também nos estoques. Se acredita numa queda de estoques, por exemplo, de quase 1.500.000 toneladas. Vamos trazer aqui alguns dos números. Você vê aqui esse número que foi atualizado no dia 30 de setembro, trazendo a temporada 14-15, que até então se acreditava tinha produzido 108 milhões de toneladas, agora com 106.900.000 toneladas depois da revisão. Em setembro, na primeira semana de setembro, se tinha o número apresentado do relatório de oferta e demanda do mês passado, no qual os Estados Unidos tinham uma previsão de produção de 107.100.000 toneladas. Esse número pode mudar no dia de hoje. Vamos trazer agora a última análise gráfica desse primeiro momento, que mostra essa situação. Observe aqui as duas filas em vermelho, 107.100.000 toneladas trazia o relatório de oferta e demanda de setembro, e agora o de outubro pode confirmar 105.700.000 toneladas de soja. O assunto por aqui agora é a previsão do tempo e em especial para as regiões produtoras de soja no nordeste do país, que devem dar início à semeadura logo nos próximos dias. Vamos saber com a Thaís Baroni, então, como que fica a condição climática para essa região produtora do Brasil. Olá, Thaís, boa tarde para você. O clima que a gente sabe na região centro-oeste do país vem atrapalhando um pouco os produtores de soja. Será que essa situação também vai acontecer para os produtores lá de cima do país? Boa tarde, Juliana. Infelizmente, a previsão para a região nordeste do país também não é muito boa agora para os próximos dias. Como a gente sabe, a região já vem sofrendo com a falta de chuvas. Como a gente observa aqui no mapa de umidade, solo bastante seco no interior da região nordeste. Sobre as áreas produtoras da região centro-oeste, a situação mudou um pouco por causa dessas chuvas que vem atingindo a região agora nos últimos dias. A umidade do solo subiu sobre o oeste do Mato Grosso e também sobre o Mato Grosso do Sul. Os produtores
produtores dessa região, da região centro-oeste, devem aproveitar aí os próximos dias para agilizar o plantio. Até pelo menos o dia 13 de outubro vai continuar chovendo por lá, principalmente sobre o estado do Mato Grosso do Sul, chuvas mais irregulares sobre o estado do Mato Grosso. Então esse é o período ideal para eles agilizarem o plantio, porque depois disso as chuvas param por lá também. Já sobre a região nordeste ainda, tempo bastante seco até o dia 13. Depois do dia 14 de outubro, o tempo vai voltar a ficar seco sobre grande parte do país, inclusive sobre as áreas produtoras da região centro-oeste. Tempo bastante seco ainda sobre a região nordeste do país. A partir do dia 19, volta a chover um pouco mais novamente sobre a região centro-oeste, mas nada suficiente para manter a umidade do solo elevada por lá. Já sobre a região nordeste, ainda tempo bastante seco até o dia 23 de outubro. Na verdade, as previsões indicam que a chuva deve retornar à região nordeste do país somente a partir da segunda quinzena do mês de novembro. Então, sim, Juliana, o plantio da soja ele pode ser atrasado também sobre a região nordeste do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís. Uma pena essa informação, né? Mas até já com outras previsões aqui no país. Bom, um estudo apresentado ontem pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mostra que o produtor de soja brasileiro gasta hoje 4 vezes mais do que o produtor argentino e americano para levar a sua produção da lavoura até o porto. Pelos cálculos da entidade, o gasto atual com o transporte aqui no Brasil é de 92 dólares por tonelada de soja. O motivo apontado para o alto custo do frete é a falta de um sistema logístico compatível com a eficiência da produção dentro da porteira. Um exemplo citado foi a falta de infraestrutura no corredor do Arco Norte do país, que abrange parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste e que obriga o produtor a deslocar a sua safra até o Sul ou Sudeste. A consequência deste gargalo é menos dinheiro no bolso do produtor e a redução da competitividade do Brasil no cenário de exportação. Nas palavras do consultor de infraestrutura e logística da CNA, Luiz Antônio Fayette, estamos muito bem dentro da porteira, mas fora dela estamos perdendo a guerra. O assunto agora é o mercado futuro do trigo. Relembrando o que acontecia ontem, trigo negociado em Chicago fechava o dia com quedas. O mercado internacional de grãos hoje está à espera da divulgação de um novo relatório de oferta e demanda feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os números que serão divulgados logo mais às 13 horas pelo horário de Brasília podem mexer com os negócios do mercado. Por enquanto, a gente vê como que o mercado do trigo reage às vésperas dessa divulgação. Daqui a pouco saem os números. Você vê o trigo operando com leve alta agora lá em Chicago. A posição de dezembro sobe 0,29%, vem negociada a 5 dólares 13 centes por bushel. Já o trigo para entrega em março do ano que vem vem a 5 dólares 20 centes mais 75, com alta de 0,33%, agora ampliou um pouco essa alta, 0,38%. Já o trigo para entrega em maio do ano que vem já é negociado a 5 dólares 26 centes mais 25 por bushel, registrando alta agora de 0,42%. E o trigo para entrega em julho opera a 5 dólares 30 centes mais 25, com alta também de 0,42%. Por aqui você fica agora com as cotações do cereal no mercado físico do Brasil. Expectativa hoje, sem nenhuma dúvida, é em relação à divulgação ao relatório de oferta e demanda, que vai acontecer daqui a pouco, às 13 horas. E como você já está acostumado, você vê em primeira mão aqui no Agricultura BR, na parceria com a equipe de grãos da agência Rural Business. Olha só, ontem nós tivemos a apresentação de outro importante relatório que é feito semanalmente, relatório de vendas e exportação do Departamento de Agricultura norte-americano, que confirmou as vendas para a temporada 15-16 e também para a próxima, já 17
16-17, de pouco mais de 293 mil toneladas, apenas em linha com aquilo que o mercado esperava, ali muito próximo à mínima do mercado. Com isso, a totalização da temporada 2015-2016 norte-americana está somando agora pouco mais de 11 milhões de toneladas, são cerca de 18% abaixo do que se tinha para uma 18ª semana da comercialização do trigo norte-americano no ano passado, na safra passada. É importante ressaltar que trigo vem mais adiantado, vem na 18ª semana, enquanto soja e milho, por exemplo, vem na 5ª. Por aqui eu trago alguns desses números aqui em relação ao trigo e você vê aqui as exportações norte-americanas para 18 semanas de temporada. E nós temos aqui as 3 últimas, vou trazer esse destaque que é bem interessante, porque a temporada 13-14 trazia na 18ª semana 19.210.000 toneladas comercializadas. A temporada 14-15 com 14 milhões de toneladas. Agora, com 18% a menos, 11.460.000 a expectativa, né? O que acontece já com as vendas de exportação com a temporada atual, 18% abaixo do que acontecia na temporada passada. E é importante ressaltar que a expectativa de vendas para a temporada 15-16 é um pouco maior do que aquilo que foi vendido na temporada 14-15. Para encerrar esse assunto aqui em relação ao trigo, eu trago aqui um outro número que vem a mostrar a produção norte-americana e a sua revisão. Ele já foi revisado no dia 30 de setembro, temporada 15-16, para 55.840.000 toneladas, produção de trigo nos Estados Unidos, que é o principal exportador individual do cereal do mundo. A gente muda um pouquinho de assunto agora para falar sobre pecuária. Caiu a capacidade do pecuarista do Rio Grande do Sul em repor bezerros ao longo do ano de 2015. Quem traz todos os números para a gente é a Elaine Valdez. Olá, Elaine. Olá, Juliana, Fabiano. Por aqui eu trago agora os números para a reposição de bezerro no estado gaúcho, que durante o acumulado de janeiro a setembro deste ano vem caindo essa capacidade de reposição, isso por conta da alta valorização para o preço do bezerro durante o intervalo analisado em relação ao preço do boi gordo. São esses números que eu trago para você acompanhar. Agora a gente começa com o preço do boi gordo e vale lembrar que lá, em vez de arroba, eles utilizam quilo. Veja que o preço do boi gordo ficando agora em R$ 5,12 o quilo, no ano passado R$ 4,30. Portanto, a correção girando em torno de 19,1%. Agora a gente vai acompanhar o preço do bezerro também, aí sim você vai notar a diferença de um ano para o outro. A gente observa agora, até a data aqui para a data de 8 de outubro, R$ 1.050 para o intervalo analisado e agora ficando em R$ 1.450. Só para você de casa ter uma noção, essa alta chega a 38,1%, enquanto para o boi gordo chega a quase 20% no estado do Rio Grande do Sul. Agora sim a gente vai observar a relação de troca entre o boi gordo e o bezerro durante o acumulado deste ano de 2015. E aí você de casa já vê a diferença aqui do ano de 2011, quando chegava a 2,81 cabeças com a venda da arroba de um boi gordo, caindo sequencialmente ano após ano, até chegar agora em 2015, quando ficou abaixo de 2, ficou 1,98 cabeças com a venda da arroba de um boi gordo. Portanto, nessa série histórica dos últimos 5 anos, é o pior resultado para a relação de troca entre o boi gordo e o bezerro. E claro, vale destacar isso por conta da alta valorização do bezerro em relação ao preço do boi gordo. Por aqui, hora de conferir cotação de mercado. Confira como está a cotação do bezerro nas principais praças produtoras brasileiras. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinet Furon. Sua opção na terminação. O único carência zero. O Canal do Boi transmite hoje, a partir das 2 horas da tarde, o leilão judicial Massa Falida Carolo, que vai trazer à disposição
duas propriedades rurais. Uma delas é uma usina, a Usina Planalto, e outra é a Fazenda Manchúria. Ambas ficam localizadas no município de Ibiá, em Minas Gerais. E olha, para falar a respeito deste assunto, esse evento que acontece hoje, transmissão aqui pelo Canal do Boi, nós vamos conversar com o repórter Carlos Dog, que nos traz os destaques. Cadê o Dog? Dog, mais uma oportunidade para investidores e também para proprietários rurais. Como é que vai funcionar esse evento hoje, na tarde de hoje, aqui pelo Canal do Boi? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Sim, olha, mais ou menos por volta de 15 para as 2, nós começaremos a transmitir, aliás, quem vai comandar isso é o nosso companheiro Adriano Edival, onde nós vamos acompanhar o fechamento deste leilão, das vendas deste leilão, dos lances, né, deste leilão, porque ele já está acontecendo pela internet e o que vai acontecer daqui a pouco é o fechamento, né? Todos aqueles que já se cadastraram, todos aqueles que estão habilitados a dar os seus lances, já estão dando seus lances, ou alguns, eu acredito, até esperam o momento final para poder dar o seu lance também. E este leilão, ele é chamado um leilão híbrido, né? Porque ele funciona tanto na modalidade de internet, com lances eletronicamente, como presencialmente. E aí que está o diferencial. As pessoas que se cadastrar, as pessoas que estão habilitadas e que preferem dar os seus lances presencialmente, têm que se dirigir a um desses dois endereços que eu vou passar. Um é Alameda Lorena, número 800, segundo andar, é a sede da Superbid em São Paulo, capital. Fica no centro esse endereço. O outro endereço, para também participar presencialmente, é o Fórum da cidade de Pontal, que fica no interior de São Paulo. Lá nesse fórum é que está correndo o processo de recuperação judicial da usina Carolo. O que nós sabemos, Fabiana, até o momento, que há um interesse muito grande, alguns grupos interessados na compra dessas duas propriedades, uma vez que são propriedades muito bem localizadas e muito boas. A usina, na verdade, é uma destilaria de álcool, né? Ela tem capacidade para moer 3.500 toneladas dia, 300 metros cúbicos de álcool é o que ela produz dia e uma capacidade de 15 milhões de litros de álcool. E a fazenda é uma fazenda que tem 1.272 hectares, 95% dela é mecanizável, 75% já aberto e em produção, inclusive tem lá entre 500 e 600 hectares de cana-de-açúcar, com mais ou menos 4 anos, e também tem plantado lá eucalipto, mais ou menos 7 anos e meio. Então, são duas propriedades muito boas, tem despertado um interesse muito grande de investidor, porque fica numa região rica, que é essa região aqui do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, tá bom? Fica no município de Ibiá, mas mais próximo da cidade de Araxá. Portanto, daqui a pouquinho, Adriano Edival começa aqui conosco, um pouco antes das 2 horas, falando com o leiloeiro Renato e acompanhando em tempo real o que está acontecendo em termos de lance pela internet e depois, é claro, os lances presenciais, tá bom? Eram essas informações, então aqueles que se cadastraram, acompanhem aqui pelo Canal do Boi, que daqui a pouquinho o Adriano estará conosco aqui, tá bom? Volto com vocês aí, um grande abraço, um bom final de semana e um bom feriado, né? Tá certo, Carlos Dog, obrigado pela participação e sucesso para quem participa do leilão de hoje, oportunidade única que você acompanha aqui pelo Canal do Boi. Bom, a Agricultura BR está em comemoração, em festa nesta semana, porque no dia de ontem, 8 de outubro, nós completamos o aniversário de 1 ano do programa. Estamos há 1 ano com você. Para celebrar essa data, nós fizemos o lançamento de algumas novas séries aqui no programa e também trouxemos aqui a explicação, posicionamento de alguns analistas de mercado e fontes especializadas no meio rural para falar sobre a importância de acompanhar o mercado dos grãos. E olha só, quem fala agora aqui na Agricultura BR é o entomologista e pesquisador da Embrapa, Crébio Ávila, que falou a respeito da importância da pesquisa e também do produtor estar ligado, prestando atenção no que acontece no mercado. Sim, o produtor deve estar preparado para o mercado, porque realmente que se ele estando informado, informatizado sobre as informações, é a maneira de garantir o seu lucro na lavoura. Então é saber vender no momento certo, saber comprar os insumos da cultura no momento certo. Então esse mercado que vai realmente dizer no final quanto que vai sobrar no bolso dele. Então é muito importante ele ter informações sobre o mercado que está no momento.